Pessoal, estamos agora aqui, nas correções de injeção, tá? Aqui nas correções de injeção nós temos tudo que se fala de correção. E uma coisa que nós temos que ter em mente, pessoal, sempre que a gente tem correção de injeção, correção de ignição, serve justamente para corrigir em alguma situação. Isso aqui não é, essas correções não são para salvar um mapa mal executado. Então, se você tiver que colocar algum valor absurdo aqui para corrigir, é porque o teu mapa principal tem algum erro, ou o teu motor, ou a tua configuração de bomba de combustível, de bico injetor, de linha, de coletor, de turbo, alguma coisa está errada aí no meio, tá? Se você tiver que vir aqui fazer alguma correção muito grande por TPS ou alguma coisa absurda aqui, temos alguma coisa equivocada e temos que observar, tá? Então vamos começar nas correções de injeção. O que eu tenho aqui? A primeira situação, mapa de injeção na partida por temperatura, tá? Então antes a gente tinha, quem é acostumado na linha EFI, a V1, depois a V2, a gente tinha lá injeção a frio, injeção a quente e a temperatura que dividia ela. E ela fazia uma interpolação. Agora ela praticamente faz isso, porém de forma aberta aqui no mapa, Então quanto mais frio tiver, mais tempo de injeção eu tenho que ter para mim poder dar a partida no carro. Porque quando você está botando partida, você precisa um pouco mais de combustível para o motor pegar. Então é aqui que você vai fazer. Eduardo, qual que é o tempo ideal para cada carro? Não depende, isso varia muito. Principalmente tamanho de bico injetor e linha de combustível, porque não adianta também ter um bico injetor grande e a linha estar restringindo a passagem da quantidade de combustível, tá? Isso aqui varia de carro para carro. Eduardo, eu posso começar com esses valores e ir trabalhando? Pode, tanto que lá no carro, quando a gente for trabalhar, a gente vai trabalhar todos esses pontos no carro para que vocês observem. E também, depois de muito estudo, vindo observando as injeções originais, a gente criou aqui nessa linha o primeiro pulso. O que é o primeiro pulso? Quando você gira o motor, se ligou a chave, o motor começa a girar. Quando ele pega o primeiro sinal de RPM, ele manda um primeiro pulso maior, tá? Para depois entrar ainda no mapa por temperatura. Então, o primeiro pulso, quando é um carro a álcool, em média eu começo usando 50 milissegundos para o primeiro pulso. Num bico injetor de tamanho médio e até 100 libras, 120 libras. Lógico, se eu tenho um bico injetor muito grande, eu tenho que diminuir. Agora, o que é o próximo passo? Desligar o injetor acima de tantos por cento de TPS. Por exemplo, você foi lá e deu uma batidinha na partida. Por um acaso o carro não pegou. Só que ele injetou uma certa quantidade de combustível. Você vai bater de novo. Por algum motivo o motor não pegou, ele já foi injetando combustível. Daqui a pouco o motor está encharcado, o famoso afogado, quer dizer, as velas já estão encharcadas e não vão conseguir fazer o carro pegar. Então, se você acelerar acima de 80%, você pode colocar 50%, 40%, quanto você queira aqui, de tantos por cento de TPS, desliga-se o primeiro pulso. Então você bateu na partida, você viu que cheirou combustível, você não precisa lá desligar os bicos ou desligar a bomba. Você segura tudo acelerado o motor, passado daquela porcentagem e bate até o motor limpar. O motor limpou, já vai funcionar na hora, tá? Então vocês sabem que o motor, quanto mais frio, precisa de mais combustível. Quanto mais quente, menos combustível, tá? Então isso aqui é o mapa de injeção na partida, só na partida, por temperatura, tranquilo? Correção de injeção por temperatura do motor, a mesma situação. Quanto mais frio o motor, se funcionou o motor frio, ele precisa de mais combustível. Para quem já está acostumado a trabalhar com carros com carburador, quando você funcionava um carro no frio, você tem o afogador. Para que serve o afogador? Afogador, para quem não conhece o seu funcionamento, tá? Quando você puxa o cabo do afogador, na boca do carburador em cima nós temos uma borboleta, ela fecha, não fecha totalmente, ela segura fechada e ela tem uma molinha, conforme o ar puxa, ela abre um pouco. Para que é isso? Logo abaixo nós temos o difusor e o ventre principal. Quando eu fecho em cima, eu faço com que arraste pelo ventre, tá?
eu faço como que arraste mais combustível. Então eu diminuo a quantidade de ar para entrar mais combustível até o motor esquentar e depois volta a funcionar normal. Eu faço isso eletronicamente, conforme o motor está frio, eu mando um percentual a mais de combustível, o meu motor entrou na temperatura de funcionamento, eu uso 0. Olha aqui, pessoal, aqui é interessante, tá? Isso serve tanto para a temperatura do motor quanto para a temperatura do ar. O motor em questão que eu estou funcionando, ele trabalha a temperatura média de trabalho de 70 graus, de 70 a 80. Bom, se ele trabalha de 70 a 80, eu não tenho correção, eu marco 0, Enter. Eu não quero correção nessa temperatura, pois é a temperatura de trabalho dele. Então eu não preciso ter correção nessa temperatura, eu tenho que ter abaixo e acima, porque o meu mapa principal é que tem que comandar o meu motor funcionar. Isso aqui é uma correção. A frio eu quero mais combustível para o meu motor funcionar bem. E a quente, pessoal? Aí varia de preparador para preparador, tá? De tanner para tanner. Eu costumo colocar muito combustível com temperatura quente. Por quê? Se o motor já está aquecido e você tem pouco combustível, ele aquece mais. Se eu tenho um motor aquecido e eu lavo esse meu motor de combustível, eu posso evitar uma queima de junta, uma quebra de pistão, uma quebra de canaleta, várias situações. Eduardo, mas se eu lavar o motor de combustível, o motor não vai enfraquecer, não vai querer afogar? Vai! Se o motor aqueceu e engordou, você sentiu que o motor engordou, você vai procurar enxergar, o cliente vai procurar observar alguma coisa de errado, ele vai ver o ponteiro de temperatura alto. Então eu venho assim, ó, normalmente eu coloco 10%, Enter, 15%, Enter, 20%, Enter, e até um 30%, às vezes até mais, dependendo o tamanho do meu bico injetor. Mas eu sei que o meu motor trabalha só nessa faixa. Tá? Se ele passar dos 89, ele já entra na faixa dos 90. Então, se ele entra aqui, opa, eu tiro aqui, deixo só aqui para cima. Ok, pessoal? A temperatura do ar é a mesma coisa. Com ar mais frio, eu coloco uma porcentagem de combustível maior. Com ar mais quente, aqui está marcando para tirar. Eu costumo colocar, tá? Isso aqui é do programa. Eu costumo colocar combustível aqui, tá? E costumo colocar em quantidade. Por quê? Quando o ar esquenta, pessoal, entra um ar quente, é muito perigoso. E cuidado, pessoal, se vocês estiverem trabalhando com carro a gasolina. Por que que o carro a gasolina, se você pegar todo carro turbo de fábrica, principalmente quando está falando de turbo, o aspirado ele não esquenta, a não ser que ele esteja recebendo ar quente de algum local. Por exemplo, uma vez eu estava em Londrina, a gente estava fazendo o primeiro teste com os carros de marca usando os motores EA116, tá? E o coletor de admissão fica atrás do motor, entre o motor e a parede de corta-fogo, e o coletor de escape na frente. Entrava um ar frontal, arrastava o ar quente do escape do motor e mandava na TBI. Tinha momentos que o cliente estava andando, marcava 65 graus de temperatura do ar. Nós fizemos uma chapa defletora no coletor de escape, erguemos a parte de trás do capô para tentar jogar o ar quente para cima e colocamos uma chapa defletora, não induzindo o ar na TBI, mas tentando puxar o ar lateral aonde não pegasse. Baixou na hora para 30 e poucos graus, que era a temperatura ambiente lá, o carro acendeu na pista, o carro não tinha força, o carro deu uma acendida legal. Então é muito interessante o ar frio. Por que que todo carro original que sai de carro de fábrica, turbo, sai interculado? Por causa da temperatura do ar, esquenta muito. O ar sob pressão esquenta. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, pegue uma seringa, tá? Sem a agulha, enche, né? Só abre a seringa, enche ela de ar, tampa a ponta e com a outra mão você aperta, pega o corpo da seringa, segura apertado e trancada a ponta aqui, ó, com o dedo. Segura aí um minuto para você ver. Muitas vezes, dependendo da força que você fizer, você tem que soltar, que você não aguenta a temperatura no corpo da seringa, porque o ar sob pressão esquenta, tá? Então eu tenho que ter uma correção aqui também. Se o ar esquentar muito, eu tenho que resfriar esse meu motor, jogar mais combustível para dar uma resfriada. Eu estava falando para vocês sobre o intercooler. Se você for fazer um carro turbo a gasolina, muito cuidado com a temperatura de ar admitido, tá? Tem que colocar um intercooler bom para resfriar. Então você resfriando o ar, você salvaguarda o motor, está protegendo o seu motor contra alguma quebra e ainda está aumentando a potência do motor, porque o ar frio, as partículas estão mais unidas, entra mais massa de ar na mesma pressão. Quando o ar se expande lá dentro pela explosão, a maior quantidade de massa de ar
vai aumentar a potência do motor, tá? Em alguns casos, carro turbo a gasolina, se você tiver usar muita pressão de turbo, esquentar, que ele esquenta tanto o ar, às vezes no momento que dá a injeção de combustível, acontece a explosão na ponta do bico injetor, explosão de combustível. O ar está tão quente que a hora que pulveriza o combustível, acontece uma explosão espontânea, tá? E o carro começa a falhar. Então, às vezes você fala assim, uma vez eu turbinei um carro a gasolina, e se eu colocava a pressão, o carro falhava de alta, e você fechava a vela, fazia um monte de coisa, você não sabia o que era, tive que baixar a pressão. Estava entrando em combustão espontânea dentro do coletor de admissão. Em muitos casos, você desmonta o coletor, você vê que tem marcas ali dentro, tá, de fogo. No Brasil não se turbina carro a gasolina quase, tá? Tem muitos casos que são feitos. Se utiliza o álcool, porque o álcool é praticamente um combustível perfeito, tá? Um álcool de boa qualidade, eu costumo dizer que é um combustível perfeito. A gente sofre muito, por exemplo, eu viajo muito para a Argentina, e na Argentina eles não têm álcool, só gasolina. Tudo bem que é uma gasolina de boa qualidade, porém lá é muito complicado você fazer acerto de carro, justamente por causa disso, tá? Se alguém for fazer acerto em carro a gasolina, cuidado com o ponto de ignição. Quando a gente for falar aqui embaixo sobre o ponto de ignição, eu volto a falar nisso, mas ponto de ignição, para vocês terem uma ideia, um Audi Turbo de fábrica, em alguns momentos ele chega a trabalhar com ponto negativo, -1, -2, -5 graus. E quando você está usando pressão nele, não só o Audi, a linha Volkswagen em geral aí, trabalha com 1, 2, 3 graus, máximo 5 sob pressão, tá? Então cuidado, se você for fazer um carro turbo, você tem que cuidar muito com, se for a gasolina, tá pessoal? No álcool não, no álcool a gente vai falar e vai trabalhar com 21, 25, dependendo do motor. Tranquilo? Então correção do ar também coloca o combustível. Correção de injeção por tensão de bateria. Olha só que legal. Uma bateria boa, pessoal, um alternador bom está trabalhando aí em funcionamento de 3,5 a 14 volts. Quando estiver funcionando você lá em tempo real, depois a gente vai falar o modo contínuo aqui, trabalhando, observar lá, estiver trabalhando abaixo de 13, pode mandar arrumar o seu alternador, trocar, verificar que você tem algum problema aí, de repente não é nem alternador, é o cabo que sai do alternador e vai até a bateria, ele está com algum problema. Então cuidado com isso. O que acontece? Saltou a correia, deu um problema no alternador, começou a cair a tensão, ele começa a aumentar o tempo em milissegundos, aqui não é porcentagem, é em milissegundos, tá? Começa a aumentar esse tempo de injeção aí para te ajudar, de repente, você conseguir chegar em algum lugar. Tranquilo? Correção de injeção por TPS. Olha só, nós estamos trabalhando aqui com o mapa completo por MAP e eu ainda tenho uma correção por TPS. Eduardo, para que essa correção? Vamos lá, pessoal. Existem várias e várias situações. Vamos dizer que você é um preparador que você gosta de trabalhar com o motor sempre enxuto, porém lá em 100% você quer que engorde o seu motor. Você vai lá em 100% e engorda o seu motor, por exemplo, tá? Estou dando um exemplo. Seu carro é um carro de circuito, tá? Em determinada, mesmo no mapa completo, em determinada situação, o piloto está vindo, subindo, contornando uma curva com 45, 50% de TPS, meia rotação, e nessa situação o carro dá uma falta, um excesso, e você já trabalhou no mapa inteiro, não tem como tirar. Você vem aqui, marca as duas casas e tira uma certa porcentagem de combustível, por exemplo, porque é naquela situação determinada que você tem, tá? Então a correção por TPS serve para isso. E também para mais uma coisa. Vocês lembram aqui no início que a gente falou aqui, ó, marcha lenta por TPS? Ok. Então, se eu tenho uma marcha lenta por TPS, o meu valor de combustível na lenta vai estar nessa casa aqui, ó, lenta, estão vendo? Então ele vai pegar a TPS 0, não importa onde esteja marcando a depressão no meu coletor, ele vai pegar nessa casa aqui. Depois, como eu sou um tanner caprichoso, vou passar a marcha lenta por MAP. Por que eu passo a marcha lenta por MAP? Porque eu tenho minha marcha lenta lá, 1000 RPM, ela vai estar sempre trabalhando aqui, vamos dizer, nesse determinado motor, nessas duas casas. Se eu entro um ar-condicionado, se eu entro um farol, se entra um final de curso de direção hidráulica, alguma coisa, e eu peso no motor, eu perco depressão no coletor,
ele pode vir aqui e dar uma trabalhada no meu mapa, vir engordar ou emagrecer, não importa. Porém, quando eu passei pelo MAP, o meu mapa aqui estava acertado aqui, ó, para mim, quando eu estou passeando nessa situação, esse combustível tá bom, mas para mim a marcha lenta, esse combustível que está sobrando, deu excesso na lenta. Bom, eu venho correção por TPS a 0 e tiro. Ou ponho, dependendo do que marcar a minha sonda, né? Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas nós temos dois grandes aliados na questão de acerto de motor: sonda lambda e dinamômetro. Sem esses dois, pessoal, eu falo mais: sonda lambda, dinamômetro e um data logger. Sem esses três itens, o acerto se faz, porém fica mais complicado. O dinamômetro é muito bom para eu poder tirar os pelos, né? Tirar o máximo de cavalo possível. Se eu não tenho dinamômetro, com sonda e um data logger bom, de boa qualidade, que nós temos aqui, vamos ensinar vocês a usar, eu consigo acertar a qualquer motor, mesmo que eu não esteja vendo esse carro. Eu já cansei de acertar carro de fora aqui do Brasil, estando longe, carro no Chile, na Argentina, Venezuela, Paraguai, México, sem ver o carro funcionar. A pessoa faz o log, manda para mim, eu observo, modifico o mapa, manda a pessoa dar mais uma volta e vai fazendo assim. Vocês vão ver que é bem bacana. A gente vai fazer isso aí no decorrer do curso. Tranquilo? Eu tenho ainda uma correção de injeção por MAP aqui, fora essa que eu tenho aqui, ó, que é RPM mais MAP. Eu ainda tenho mais uma correção por MAP aqui, ó. Se eu quero trabalhar não independente da minha rotação, lá em 800 gramas, 1 kg, eu quero trabalhar com um pouquinho mais de pressão, de mais combustível, menos combustível, independente de qual RPM que seja, eu venho e coloco aqui, tá? Então é uma correção a mais que eu tenho. Agora olha aqui, ó, correção de injeção por RPM, a mesma situação, tá? Em algum determinado RPM, independente da pressão, eu também posso fazer uma determinada correção. Então vocês estão vendo que existem várias correções. Sempre essas correções vão estar aliadas ao seu mapa principal, tá? Ângulo de injeção por RPM, a fase de injeção, o momento da injeção. O que é isso, Eduardo? Vamos lá, imagina-se assim comigo. Qual que seria o ideal, o momento ideal para mim injetar o combustível? Bom, o momento ideal é quando eu tenho a válvula de admissão abrindo, né, ela começa a abrir, começa a puxar o ar. Nesse momento eu injeto o combustível, tá? Ele entra, fica todo vaporizado ali, comprime e explode. Dependendo da rotação, essa abertura e fechamento de válvula é mais rápida, tá? Então eu posso trabalhar nessa fase, tá? Nesse ângulo, nesse momento de injeção de combustível. Eduardo, como? Bom, isso aqui, o 0 é o momento da explosão, da ignição. Então eu posso antecipar em relação à volta, né, a minha injeção de combustível. Eduardo, o que é o ideal? Deixo em 0, começo com 100 graus, 180 graus, 50 graus, 90 graus. Agora eu vou dizer, aí que faz a grande diferença um dinamômetro, pois no dinamômetro nós conseguimos descobrir para cada motor, para cada situação, o que é o ideal. Eduardo, mas não tem uma média? Tem, mas para motores originais, porque o motor, quando você, dependendo da turbina que você tem, dependendo do jeito que foi feito o ângulo do cabeçote na retífica das válvulas, o ângulo das válvulas, da sede, se o cabeçote tem um polimento a mais, do comando de válvulas, enfim, são várias as variáveis, tá? Mas eu posso começar assim, ó, em baixa rotação, até 2000 RPMs, eu antecipo aí em torno em relação à ignição 180 graus, tá? Depois, conforme vai subindo a rotação, eu posso colocar aí uns 200 graus para começar, tá? E aí uns 220 graus. E aí eu acelero primeiro com N0, aí eu passo, coloco um mapa mais ou menos assim, acelero, vejo como está a minha sonda, acerto a sonda, que pode variar um pouco a sonda, e vejo aonde eu ganhei e aonde eu perdi potência. E aí eu venho trabalhando, colocando ou tirando. Coloquei
Aqui na faixa intermediária, 200 graus, o motor melhorou, coloco 220, melhorou, 230. Quanto mais eu for trabalhando, ele for melhorando, eu vou colocando. Opa, piorou, perdeu, eu volto. Tranquilo? Então essa aqui é a fase de injeção, o momento que se injeta combustível em relação à ignição do motor. Ajuste rápido de injeção total. Estou trabalhando no mapa lá, o mapa inteiro veio pobre, ou eu quero saber, às vezes o mapa veio, eu estou procurando 84 de sonda, veio 84, poxa, será que 82 não vem melhor? Eu venho aqui e engordo lá uns 5%, pum, todo o meu mapa subiu, ficou bom? Ficou, eu venho aqui zero e vou lá no meu mapa principal e engordo meu mapa 5% todo. Entendeu? Isso aqui é um ajuste rápido, é para você fazer um teste de pista, um teste no dinamômetro bem rapidinho, você não precisa ficar trabalhando no teu mapa inteiro. Você vem aqui e faz um ajuste rápido no mapa total. Tranquilo, pessoal? Agora a brincadeira começa a ficar um pouquinho mais séria. Ajuste de injeção individual, cilindro a cilindro. Como é uma S4000 para carros 4 cilindros, tá aí os meus 4 cilindros. Eduardo, como que eu vou saber quando se faz a necessidade de fazer um ajuste individual cilindro a cilindro? Bom, pessoal, aí você tem que ter aí uma sonda por cilindro, senão você não adianta querer se meter. Eduardo, eu vou pela cor da vela. Ok, a cor da vela ajuda. Eu mesmo, quando trabalhando num carro no dinamômetro, na rua, no acerto, eu faço acerto pela sonda. Antes de terminar o acerto, eu tiro a vela e dou uma olhadinha na cor da vela, para mim me certificar que eu estou indo para o caminho certo. Para quem trabalhou aí com preparadores mais antigos, no meu caso, meu pai tem 50 anos de mecânica e preparação, meu irmão também é muito antigo na preparação, eu sou do tempo que não existia sonda. Durante muitos anos a gente acertou carro somente pela cor da vela. Eduardo, como é que é esse negócio de acertar carro pela cor da vela? Conforme vai vindo acertando, dependendo do combustível que você usa, a vela vem mudando de cor. A gente fala, né, cor de telha, cor de tijolo, dependendo do combustível e dependendo a situação, se o carro é turbo, aspirado. Se o carro dá excesso de baixa, por exemplo, quando você olha dentro da vela, a parte de metal, a parte interna da rosca ali, né, por dentro, não na louça, na parte de metal por dentro, fica mais escura. Então essa parte de fora, olhando a vela de dentro, né, por dentro, a parte de fora dela, interna de fora ali, de metal, ela faz a baixa, ela demonstra o que está acontecendo na baixa do carro. E a louça da vela e o eletrodo mostra a média e alta. Então é bem interessante, é uma coisa mais antiga, mas é interessante, tá? Então o certo aqui é você ter uma sonda por cilindro. Não adianta você querer fazer uma correção sem ter uma sonda por cilindro. Por quê? A vela até pode te ajudar na cor, mas você não sabe em qual momento aqui que o carro está fazendo, sobrando ou faltando combustível num determinado cilindro, pessoal. E por que que isso acontece? Por vários motivos. Primeiro motivo, na hora de trabalhar o duto ficou mais bem trabalhado de um lado do que do outro. Vai passar mais ar, passou mais ar, vai dar falta. 3 cilindros iguais e um ficou mal trabalhado, passa menos ar, esse vai dar excesso. Então só no cabeçote trabalhado, mas isso pode acontecer no original também, tá, pessoal? Então temos que ter um cuidado muito grande. Uma sede de válvula com assentamento diferente, uma carga de mola diferente num determinado cilindro, um câmbio do comando um pouquinho ralado ou fora da especificação. Cansei de pegar comando aí que você faz um enquadramento do cilindro 1, você vai fazer do 2, 3 e 4, que muita gente não faz. Você vê a diferença que tem entre comandos, é absurdo, tá? Então temos que ter um cuidado muito grande nisso. Então, pessoal, por vários motivos, desenho de coletor mal feito, por N motivos, um bico injetor injetando menos ou mais pode dar diferença. E só uma sonda por cilindro para mim poder ter a certeza de como estar trabalhando no ajuste individual cilindro a cilindro. Tranquilo, pessoal? Injeção rápida. A bomba aquela da bengalinha da rápida que a gente tem no carburador. Eu acelerei, né, o meu TPS variou, por exemplo, ele vai injetar mais combustível para não dar aquela engasgadinha. Então tá aqui, ó. Numa injeção sequencial eu sempre começo com 2 milissegundos. Isso aí depois, quando a gente estiver trabalhando, a gente vai ver se acelerou, ele deu uma engolidinha e voltou, eu venho aqui e aumento, tá? Variação do TPS, quando variar 1%, 2%, 3%, ele vai injetar. Se ele variar, se eu colocar 5%,
e ele não variar os 5%, não injeta. Então eu posso deixar ele mais lento ou mais rápido a minha injeção, dependendo do tamanho da borboleta. Se eu tenho uma borboleta muito grande, eu tenho que colocar bastante quantidade, uma variação pequena de TPS, e também já vou explicar o TPS pulso máximo tem que ser menor. O que é TPS pulso máximo? Se eu colocar 2 milissegundos aqui, ele só vai injetar os 2 milissegundos se eu tiver acelerado 90% de TPS. Então normalmente eu trabalho aqui com 40% a 50% de TPS, tá pessoal? Quer dizer, eu acelerei a 50% de TPS, ele me manda os 2 milissegundos. Se eu acelerar só 25, ele vai mandar só 1, tá? E ele mantém esses 2 milissegundos por quanto tempo? Ele vai me manter por 0,250 segundos, tá? Ou 250 milissegundos, tá? Então eu posso mudar para deixar ele mais lento ou mais rápido. Então ele me injeta mais rápido ou injeta mais lento, né? Ele aumenta essa graduação do injetor. Atuar abaixo de tantos mil RPMs. O motor, depois que ele está embalado, que ele já tem um regime de RPM, já não faz tanta falta a injeção rápida de combustível. Então a gente precisa o que? Justamente que abaixo de um RPM ele injete combustível, acima de algum RPM não. Isso aí depende de motor para motor, tá? Motor de cilindrada maior, o RPM é menor, tá? Porcentagem de correção com motor a frio. Pessoal, eu normalmente, dependendo, uso 100 a 200% com motor a frio. Se eu colocar 200%, acontece, ele vai 200% em cima de 2 milissegundos com motor a frio. E qual é a temperatura do meu motor a frio? Depende da região que eu tô. Nós da região do sul aqui, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, eu uso para me dizer que o meu motor está quente, 60 graus a média, tá? Se é uma região que é mais quente, mais subindo para o norte, eu posso dizer que com 50 graus o meu motor já estaria quente o suficiente para não entrar essa correção. Tranquilo? Isso varia muito de carro para carro, tamanho de borboleta, injetor, linha de combustível, vazão, são várias as variáveis. Correção de injeção pós-partida. Não sei se já aconteceu com vocês, principalmente aqui também falando da região sul, quando o motor de manhã cedo o motor está frio, você bate na partida, o motor injeta a quantidade certa, o motor pega, apaga. Aí você bate a segunda vez, o motor pega, apaga. Na terceira, quarta vez que o motor estabiliza. O que acontece? A câmara de combustão está muito fria. Então, a quantidade de injeção de combustível de partida é boa. Injeta combustível, o motor pega. Ele pega, entra no mapa e apaga. Funciona de novo, pega e apaga. Na terceira, quarta vez começou a esquentar a câmara de combustão, o motor já pega e fica funcionando. A solução para isso está aqui, ó. Manter por 10, 15, 20 segundos, vou colocar 15 aqui, ó. Uma injeção, um enriquecimento de 10% a mais, 15% a mais, 20% a mais. Então, você funciona, o motor pega, é aquele caso do afogador, né? Você pega, ele mantém mais combustível, o motor veio, ficou aqueles 20 segundos, 10 segundos, 15 segundos, ele vem retirando. O motor já deu tempo de esquentar a câmara de combustão, já não tem tanto problema. Interessante, entre um vídeo e outro, às vezes eu esqueço de falar, pessoal, entre você assistir um vídeo e outro, assistir um vídeo, abre o mapa de injeção, trabalha, passa, entendeu? Não esquecendo, nós temos nos campos aí abaixo as perguntas que vocês podem estar fazendo, tá? Todos vocês têm o meu WhatsApp. Ao final do curso a gente vai estar criando o grupo do WhatsApp desse curso, desse nosso curso aqui para vocês conversarem e trocar informações, mas ao final do curso, tá? Vocês todos têm meu WhatsApp, qualquer dúvida é só me perguntar. Vamos para o próximo vídeo.